A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos aqui no nosso segundo trimestre de 2021, na lição de adultos, né? Lição de adultos. E o tema da nossa lição hoje, a nossa lição de número 10, é o seguinte: o ministério de mestres e doutores. Tá? Nós já temos aí falado dos dons espirituais, nós já temos falado dos outros 4 dons ministeriais, certo? Eu vou deixar aqui em cima na playlist para você assistir, para você aprender e estar inteirado de toda a nossa lição, ok? O nosso texto áudio, ele se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, que está escrito assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. A verdade prática diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então preste bem atenção. Nós temos aí, graças a Deus, o retorno do ministério de ensino. Por quê? Porque o ministério de ensino por muito tempo foi renegado a um ministério de segunda categoria. Tá? E Deus tem levantado, graças a Deus pelo YouTube, Deus tem levantado um grande número de irmãos e irmãs que estão se colocando, né, diante de milhares, de milhões de pessoas, ensinando e dedicando-se a ensinar a palavra de Deus. Então, se você está me ouvindo, Deus te abençoe, porque você é vocacionado, tem recebido esse chamado do Senhor para ensinar. E Deus te abençoe ainda mais por essa dedicação ao ministério de ensino, ok? Vamos para o nosso primeiro tópico? No nosso primeiro tópico, o tema é o seguinte: Jesus, o mestre por excelência, tá? E o primeiro subtópico diz assim: o mestre da Galileia. E é muito, irmãos, muito interessante nós observarmos essa questão de Jesus como mestre da Galileia. O que era a Galileia? A Galileia era uma região próxima a Tiro, Sidom, Ptolomaida, perto de Samaria, tá? E ela era reputada como um lugar de gentios. E se você for olhar a história do profetismo, né, nós falamos do profetismo, né, no ministério de profetas, nenhum profeta saiu daquela região, certo? Mateus 4,15 vai chamar da Galileia, a Galileia dos gentios. Então, da Galileia não veio nenhum profeta, não veio nenhum mestre, não veio ninguém que tivesse aí uma grande autoridade de falar, nenhum profeta, nenhum juiz, ninguém de renome surgiu da Galileia. E de repente, vai saindo daquelas terras inóspitas ao conhecimento um homem, certo, simples, carpinteiro, de uma família sem nome, sem grande vulto, né? Vai surgindo ali. E daí, de repente, ele se encontra com um judeu convicto como Natanael, obediente à lei, e vão falar de Jesus para Natanael, e Natanael vai fazer a pergunta: pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré está ali na região, Nazaré, Cafarnaum, Caná, certo? E a pergunta é essa: pode surgir alguma coisa boa daquela região? Porque até agora nós não temos visto nada. Quando a Bíblia vai falar de Jesus como mestre da Galileia, está falando de Jesus como aquele que surgiu de um lugar desconhecido, mas para trazer uma palavra que impactou vidas, né? Jesus, ele não se limitava a ensinar simplesmente aos grandes. Os seus irmãos, lá em João capítulo 7, versículos 3 e 4,
vai dizer para ele: ó Jesus, quem quer ser conhecido não fica aqui na Galileia, não fica em Nazaré, não fica nessa região, vai para a Judéia, vai para Jerusalém. Porque na ideia dos seus irmãos, Jesus, como todos os mestres, queria apenas ser conhecido. Mas o que Jesus queria? Jesus queria transformar vidas, impactar vidas através dos ensinamentos da palavra de Deus. E quando as pessoas ouviam a Jesus, quando Jesus falava, as pessoas ficavam totalmente boquiabertas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. Então o mestre da Galileia não era simplesmente um mestre, mas ele era alguém chamado por Deus, o próprio Deus, ensinando a muitos que tinham necessidade. E é interessante, o segundo tópico vai falar disso, sobre o mestre divino. Por quê? Quando Jesus está em Jerusalém, nós vamos encontrar muitos mestres, certo? O texto aqui, a nossa revista vai citar Nicodemos, certo? Que vai sair de noite. Quem era Nicodemos? Era um chefe da sinagoga, um principal da sinagoga, um príncipe da sinagoga. E ele vai fazer o quê? Ele vai, sendo mestre, ele tinha um curso formal, ele tinha aprendido com outros rabinos, eles tinham passado ali pelo templo, aprendido no templo, aquela vivência, aquele estudo formal que havia. Agora, e Jesus, da onde veio? Veio da Galileia, veio de Nazaré. Não tinha nome, não tinha nenhuma grande expressão. Mas quando Jesus chega e começa a falar com ele, Jesus fala de coisas celestiais, de coisas extremamente profundas, de coisas que a mente humana não tem capacidade de vislumbrar. Fala de uma forma simples. Para falar com Nicodemos, o que Jesus vai usar? Algo tão simples quanto nascer. Nascer para nós é algo simples, certo? É dolorido, necessita de mudança, mas é algo simples. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, o que ele vai falar? Ele vai falar de água, coisas simples, para espelhar as coisas celestiais, a mudança de vida. Quando Jesus fala com os 12 a respeito dos tempos do fim, ele começa falando de pedras. Ou seja, Jesus, ele é tão preparado para ensinar, certo? Ele é o ensino, a palavra ensinando a palavra, de uma forma simples que os homens possam ouvir. Jesus é um mestre divino, sim, mas o mestre divino ensina com histórias e situações humanas. Para quê? Para que o homem possa compreender e o homem possa mudar a situação que está vivendo. E aí nós entramos no subtópico 3, o mestre da humildade. A diferença de Jesus e do restante dos mestres que haviam grandes homens, e nós já falamos a respeito de Gamaliel, né, sobre grandes homens, homens preparados, homens estudados, homens letrados. Gamaliel, Paulo eram homens assim, mas eles não conseguiam chegar perto das pessoas comuns, certo? Eles não conseguiam falar com as pessoas comuns. Qual era a diferença do ministério de Jesus com os ministérios da lei, com o ministério, né, do ensinamento religioso? Ele falava de uma forma que as pessoas compreendiam, né? E isso, irmãos, acaba sendo o quê? O grande problema dos nossos tempos hoje também. As pessoas, irmãos, me dá uma coisa quando eu falo, olha, eu escuto pessoas falar, eu não vou falar de tal coisa porque é muito profundo. Como se falar das coisas divinas fosse somente para grandes intelectuais. Jesus foi confrontado pelos mestres da lei. Eles trouxeram uma mulher adúltera, uma mulher que foi flagrada em adultério. E o que aconteceu? O que Jesus fez? Aqueles homens, o que eles tinham? Eles tinham o respaldo da lei, certo? Eles poderiam fazer isso. Mas o que Jesus queria ensinar? Jesus queria ensinar na prática o que é amor, o que é perdão. Então Jesus sai do seu nível de mestre
Jesus desce ao nível da mulher. A mulher foi jogada ao chão. A mulher estava ali para ser apedrejada. Jesus desce ao nível da mulher. Aonde Jesus vai? Jesus vai ao chão. Jesus começa a escrever na areia com o seu dedo, na posição, na altura que aquela mulher estava. E faz uma simples pergunta aos mestres da lei, aqueles que iriam apedrejar: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um por um, começando pelos maiores aos menores, foram lançando fora suas pedras. Foram deixando aquela mulher. E o que o Senhor faz? O Senhor dá um ensinamento profundo para ela. Jesus olha para ela e fala: mulher, aonde estão teus acusadores? Ela diz: não tem ninguém aqui. Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: então vai e não peques mais. Ou seja, Jesus traz um ensinamento poderoso a respeito de perdão, a respeito de amor e um conselho profundo de mudança de vida. Então, quando nós pensamos em ensino, nós precisamos compreender: Jesus é o nosso mestre por excelência. No tópico de número 2, nós vamos continuar falando de ensino, certo? Só que nós vamos falar do ensino nas escrituras na igreja do primeiro século, tá? E esse ensino é o subtópico 1, é uma ordem de Jesus. Preste atenção, muitas vezes nós lemos a grande comissão em Mateus capítulo 28 e nós lemos para pregarmos. A nossa leitura é pregar. Mas olha o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer: ide, fazei discípulos, certo? De todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, tá? Então veja bem, eu grifei aqui, se você se interessar, nós temos o nosso material em PDF aqui na descrição, certo? Eu grifei duas palavras: fazei discípulos e ensinando. Eu grifei essas duas palavras. Por quê? A palavra discípulos, certo? No grego, ela é matetes, certo? Ela vai falar o quê? Um aprendiz, um pupilo, um aluno, ou seja, aqueles que aprenderão e darão continuidade à obra e ao ensino recebido. Então, o que Jesus está dizendo? Ele falou: ó, não é só pregar, é você pegar aquela pessoa que ouviu, que recebeu a palavra, e você colocar ela atrás de você, para ela aprender a quê? A dar continuidade, a ser ensinada a dar continuidade àquilo que ela tem visto e ouvido de você, tá? O que Jesus fez quando Jesus separou os 12? Ele foi chamando-os e foi colocando-os atrás dele. Então, o que os discípulos viram? Viram Jesus curando, viram Jesus ensinando, viram Jesus tendo compaixão, viram Jesus atendendo o povo, se relacionando com o povo, tá? Então, isso é muito importante, o fazer discípulos, pessoas semelhantes, como se fosse um molde que você vai copiando, você vai fazendo pessoas iguais. Não que elas vão fazer exatamente o que você fez, cada um tem a sua forma de ser, mas elas vão dar continuidade ao trabalho que iniciou-se com você, que iniciou-se com quem te ensinou, que vai voltar lá no nosso mestre. E a outra palavra que eu frisei é ensinar, ensinando, que é didasco, certo? Que é o ato de conversar, de instruir, é ser um professor, levar adiante, certo? Esta é a ideia do ensinamento, é você dar continuidade, é sentar com uma pessoa, é você pegar e levar esta pessoa ao conhecimento. Isto é o que um pai faz com o filho. O que o pai faz? Pega o filho e repete dezenas, centenas e milhares de vezes a mesma coisa. Ensina, inculca, coloca na cabeça do filho o que precisa ser feito. Tem dias que é mais fáceis, outros é mais difíceis, mas a ideia do ensinamento é exatamente isso: você incutir na mente, certo?
incutir um ensinamento que é para a vida. E Paulo vai falar exatamente disso. Lá em Filipenses 3:1, ele vai dizer assim, olha, não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, é segurança para vós. Ou seja, o ato de ensinar é um ato de repetição. Tem dias que é cansativo, tem dias que parece que não surte efeito, mas o ensinar é essa constância, esta vivência, é esse agir continuamente, levando as pessoas o quê? A aprender pelo exemplo, pelas atitudes, mas também pela repetição, tá? E aí nós vamos compreender que é assim que surgiu a doutrina dos apóstolos, tá? E essa palavra doutrina na nossa igreja, ela tem um significado meio pesado. Por quê? Quando nós falamos em doutrina, o que você lembra? Ah, culto de doutrina. O que era culto de doutrina há anos atrás? Era aquele culto que o pastor falava o que você podia fazer, não podia fazer, o que você podia vestir, o que não podia vestir, o que podia ter em casa, o que não podia ter em casa, aonde você podia ir, aonde você não podia ir, certo? Não que doutrina não tenha muito a ver com isso, tem também. Mas o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos. A palavra doutrina fala de um conjunto de ensinamentos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É o conjunto de ensinamentos que os apóstolos aprenderam de Cristo, o Mestre, certo? E eles aprenderam, sistematizaram e começaram a falar na igreja. Eles redigiram textos, eles escreveram, eles transmitiram à igreja os ensinamentos, né, de Cristo para a igreja. Então, o que é doutrina dos apóstolos? É o ensinamento que os apóstolos aprenderam de Cristo, certo? E colocaram na palavra. O que é a doutrina na igreja? É o conjunto de ensinamentos que nós aprendemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos evangelhos e nas cartas. Para quê? Para que nós possamos cada dia mais crescermos e sermos edificados em Deus, né? E o que nós precisamos ensinar? Filosofia é bom? É bom. História é bom? É bom. Mas nada disso serve para mudar vidas, nada disso serve para transformar vidas. O que nós precisamos ensinar? A palavra de Deus. É a palavra que muda vidas e transforma a história das pessoas. E como que nós fazemos esse ensinamento? Esse ensinamento tem que ser permanente. O ensino precisa ser o quê? Contínuo, tá? E se nós olharmos hoje, muitas igrejas já não têm culto de ensino, já não tem escola dominical, já não tem mais esses movimentos de ensino. Por quê? Porque hoje a grande maioria do povo não quer saber de ensino. Eles querem saber do tal do Pentecoste. Irmão, eu sou pentecostal, certo? Eu sou pentecostal. Mas da igreja, da Assembleia de Deus que eu vim, o movimento pentecostal é um movimento de ensino. Os nossos pais, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles tinham um apreço todo especial pelo ensino, de tal maneira que quando a nossa igreja começou a ser formada, um dos primeiros trabalhos da igreja foi formar o jornal, e neste jornal havia encartes especiais dentro deles para o ensino dominical, instrução, formação de obreiros. Depois vieram as nossas escolas bíblicas, tá? Formas de ensinar a igreja. Então, o ministério de ensino, ele tem tudo a ver com oração, ele tem tudo a ver com milagres, ele tem tudo a ver com esse movimento pentecostal, o movimento de ensino na igreja. Ele complementa tudo isso que está acontecendo, porque sem ensino nós somos fanáticos. E quer um exemplo muito claro? Vamos pegar o evangelista Filipe, nós estudamos ele na lição passada. Filipe estava num grande movimento ali em Samaria, pregando milagres, curas. Pedro e João chegaram, batizam com o Espírito Santo. De repente ele sai dali, ele é tirado dali pelo Espírito. E ele vai encontrar-se com o etíope, um mordomo de Candace. O que Filipe vai fazer? Filipe vai
ensinar a Escritura. O que Filipe pergunta? Entendes o que lê? E ele e o etíope responde: como eu vou entender se ninguém explica? O que Filipe faz? Ele evangeliza, ensinando, ele vai ensinando a palavra. E aquele homem vai ouvindo a palavra e vai sendo edificado por ela. Por quê, irmãos? Porque o movimento de ensino da igreja é persistente. Ele evangeliza enquanto ensina, ensina enquanto evangeliza. A igreja, ela está neste movimento de crescimento. E aonde se deve ensinar? Em todos os lugares. Na casa, na igreja, no rádio, na televisão, no YouTube, como você está sendo ensinado. E eu também aprendo muito pelo YouTube. Tá? Nós precisamos dessa dedicação no ensino persistente e permanente da palavra de Deus. Irmãos, e o nosso último tópico, ele diz assim: a importância do dom ministerial de mestre. Tá? A importância. Uma necessidade urgente da igreja é o nosso primeiro tópico. Por que nós precisamos entender isso? Porque hoje existe um grande movimento na igreja, é bom estudar, faça faculdade. Eu já fiz minha faculdade de teologia, estou fazendo uma faculdade de história, certo? Minha esposa estuda pedagogia, minha filha estuda letras, certo? Então o que? Nós precisamos estudar. Mas todo estudo do mundo não te garante um ministério de mestre na igreja. Vou te falar uma coisa. Na minha família nós vivemos de falar. Nós somos vendedores. A minha família é uma família de vendedor. Meu pai era um exímio palestrante, certo? E eu aprendi com meu pai a falar. Meu avô era pastor, meu pai palestrante, certo? Falava em vários lugares sobre técnicas agrícolas. Meu pai era muito bom nisso. E muitas vezes, eu novo de tudo, eu abria as palestras do meu pai. Eu dava início nas palestras do meu pai, certo? Sempre junto com ele. E o que acontece, irmãos? A primeira vez que eu subi no púlpito, que eu fui para a escola, antes de pregar, eu fui dar aula na escola dominical. A primeira vez que eu entrei na classe para dar aula, irmãos, deu um nó na garganta, as pernas batiam. Por quê? Uma coisa é você falar para um público geral, certo? De coisas seculares. Outra coisa é você falar da palavra de Deus, tá? Então, todo o teu treinamento, toda a sua capacitação oratória, dezenas de faculdades, não te capacita para carregar o dom, o título de mestre na igreja. Porque isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas isso não quer dizer que por você ser agraciado com esse dom, você não precisa buscar, certo, uma formação. Nós estamos, irmãos, num movimento de ensino cada vez maior. Nas nossas igrejas nós temos médicos, juízes, advogados. Aqui na igreja que eu cuido, eu tenho 4 professoras, 2 de Fundamental 1, as outras de Fundamental 2 e ensino médio. Então nós temos professores e nós temos que nos capacitar, tá? Só que esta capacitação do dom espiritual de mestre, ele vai te dar condições o quê? De compreender a palavra, de explicar a palavra, de ensinar a palavra de uma forma que nenhuma faculdade consegue fazer. E dentro das nossas igrejas nós temos pessoas simples, que nunca cursaram um curso teológico, que nunca tiveram uma faculdade, e o Senhor os capacita com uma inteligência para o quê? Para ministrar a igreja, tirar coisas profundas e sábias da palavra de Deus. Não é essa mania que o pessoal tem por aí, eles querem pregar algo que ninguém pregou. Preste atenção, vou falar só de Novo Testamento. O Novo Testamento, irmãos, está indo para 2000 anos que está sendo pregado. Está indo para 2000 anos que está sendo pregado. E veja bem, você conseguiria pregar algo que Paulo não pregou? Certo? Que homens como Charles Finney, homens como Savonarola, Lutero, D.L. Moody nunca conseguiram pregar? Irmãos, nós precisamos compreender que a palavra é aquela. O Espírito sim vai revelando algumas nuances para nós, mas nós nunca vamos pregar algo que ninguém nunca pregou, tá? O Senhor, ele usa a palavra dele na nossa capacitação, mas nós precisamos
buscar. E por que que é urgentíssimo, certo? O despertar de mestres vocacionados dentro da igreja? Porque a nossa igreja está sendo cada vez mais açoitada por heresias, por modismos, coisas que são antibíblicas estão surgindo. E principalmente, irmãos, porque muitas igrejas estão deixando de lado os departamentos de ensino. E hoje se tem muito congresso, hoje se tem muita festa e muito pregador eloquente, certo? Mas que fica na superficialidade. Não abre a Bíblia, certo? Não mergulha na Bíblia para ensinar, certo? A igreja. Aprenda com Esdras e com Neemias, quando eles estavam reformando, certo? Jerusalém, certo? Não só na parte física, mas também na parte moral e espiritual. O que que eles fizeram? Eles fizeram um púlpito e começaram a ensinar. E não somente eles. Esdras ficou o dia inteiro falando. E no meio do povo havia pessoas que explicavam o que estava sendo lido. É o dom de mestre, agindo no meio da igreja, certo? Tirando o pecado, tirando as coisas que não servem para a igreja de Cristo, modismos, coisas que estão sendo empurradas goela abaixo na igreja, porque a igreja não está dando valor aos mestres, certo? Nós estamos vivendo numa era de superficialidade, onde o que importa é simplesmente aquele momento de efusão, de eloquência, e as pessoas não estão sendo ensinadas devidamente a guardar a palavra. Nós precisamos voltar, irmãos, a essa didática de ensinar, pregar sim, movimentos de cura sim, tudo é necessário. Eu não sou contra nada disso, mas nós precisamos o quê? Voltar a esse método sistemático de sentar e ouvir a palavra. Você quer um exemplo? Veja alguém uma igreja, minha igreja gosta da palavra. Vá para a escola dominical. Quantas classes tem? Certo? A igreja foi construída pensando na escola dominical. Tá? O meu pastor, pastor Edson Polini, é alguém que ama a escola dominical. Eu estou numa igreja a 40 quilômetros da cidade. Nós temos aqui 2 salas mais um refeitório. Ou seja, nós temos 3 salas, mais a igreja 4 salas. 4 ambientes para a escola bíblica dominical. Isso sim é amar a palavra. É construir uma igreja pensando na escola bíblica dominical, certo? E isso vai trazer o nosso segundo tópico, que é a responsabilidade de um discipulado contínuo. A ideia das pessoas que discipulado é para novo convertido apenas, não. Discipulado é para toda a igreja e precisa ser algo contínuo. Atos 11, 26 vai dizer assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de discípulos, ou seja, o ensino contínuo da palavra, o movimento de discipulado na igreja, fez surgir o quê? Fez surgir uma nova palavra, uma palavra que é sinônimo de discípulo, que é cristão. O que é cristão? Aquele que segue a Cristo. O que é discípulo? Aquele que segue o mestre. Então, nesse sentido, discípulo e cristão são sinônimos. Eles estavam sendo ensinados, discipulados a serem tão parecidos com Cristo, que quem olhava para eles não dizia, ele é discípulo de Cristo. Não, ele dizia, ele é um cristão, ele é igual ao seu mestre Jesus, o Cristo, tá? Então o discipulado vai fazendo com que eu e você, com que nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus, o nosso mestre, com aquele que nos chama e nos leva adiante. Então, irmãos, é importante nós notarmos isto e vivermos isso, certo? Ensinarmos a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é a noiva do Cordeiro e ela precisa ser adornada para ser agradável a ele, tá? E isso, irmãos, vai caber a quem? A mim como pastor, como mestre,
como discipulador, levar a igreja a ser semelhante a Cristo. Tá? O dom de mestre é o dom de adornar a noiva, de enfeitar a noiva, para que esta vá se tornando cada vez mais semelhante ao seu Senhor. Então, irmãos, que nesta aula você possa sair daqui cada vez mais convicto da sua chamada e do seu ministério de ensinar a igreja do Senhor. Deus te abençoe, te espero na nossa próxima semana.